Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Você que já está conosco aqui, já saia de casa, fique à vontade, é um prazer ter você de volta. E você que está chegando agora, não conhece o canal, é a primeira vez, então olha só, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade também e já fica aqui para você um convite especial, faz uma pausa nesse vídeo, junte-se a nós, não se esqueça aí de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Aqui nós temos pelo menos uma vez por semana um vídeo de estudo bíblico e 2 vezes por semana vídeos com mensagens bíblicas, vídeos mais curtos. Então vai ser um prazer muito grande ter você aqui caminhando junto. Vamos crescer juntos, não só em conhecimento, mas também espiritualmente, ok? E olha só, aqui na descrição você vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter e um canal no Telegram. Lá no canal do Telegram, diariamente, pela manhãzinha ali eu posto uma mensagem bíblica com uma pequena reflexão, tipo de um devocional para a gente já começar o nosso dia meditando na palavra do nosso Deus. Então, acessa aqui a descrição e junte-se a nós também nas outras mídias sociais. Neste vídeo falaremos sobre então o capítulo 3 do livro de Deuteronômio, nessa nossa saga de estudarmos aqui os livros do Pentateuco. Tá? Um capítulo muito legal, muito interessante, fique comigo aqui até o final, tenho certeza que você vai aprender pelo menos alguma coisa de diferente e mais do que isso, Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Então vai pegando a tua Bíblia aqui, que eu quero fazer uma rápida oração com você para que Deus nos acompanhe nesse processo e a gente já volta aqui para o estudo. Então fecha os seus olhos aí e me acompanhe. Então, nosso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, diante da tua presença para mais um instante de estudo bíblico. Peço, Senhor, a tua guia, a tua direção, a tua unção sobre a nossa vida, para que nós possamos, Pai, compreender os textos bíblicos, Pai, entendermos aquilo que tu está querendo nos ensinar, para que nós possamos aprender, ganhando conhecimento. E mais importante do que isso, Senhor, pegando a tua palavra e colocando em prática na nossa vida. Nos abençoa, nos dê a tua guia, a tua direção. E em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Ok, querido? Pegou a Bíblia aí, capítulo 3, papel e caneta na mão, se você gosta de anotar, e nós vamos falar o seguinte. Esse capítulo, ele basicamente pode ser dividido em 3 assuntos. Primeiro ali, entre o verso 1 ao 11, nós vamos ver que Moisés vai recapitular a vitória do povo de Israel sobre o rei Og, o rei de Bazã. Quase que fugiu a palavra aqui, oh meu Deus do céu. Do verso 12 ao 20, nós vamos ver aqui que Moisés vai falar sobre a divisão das terras que foram conquistadas a leste do Jordão e que foram distribuídas entre 2,5 tribos do povo de Israel. E por fim, no finalzinho ali no capítulo, ele vai falar sobre o momento em que Deus vai proibir Moisés de entrar em Canaã por conta de um incidente ocorrido nas águas de Meribá. Então nós vamos falar aqui sobre tudo isso, né? E como eu já disse aqui nos estudos anteriores, dos capítulos anteriores, são 4 capítulos iniciais, do 1 ao 4, em que nós temos aí o primeiro discurso de Moisés num conjunto de 3 discursos ao longo do livro de Deuteronômio. Então, nós ainda estamos dentro do contexto do primeiro discurso de Moisés, ok? Que foram escritos por Moisés lá. Ele está, na verdade, relembrando, né, ao povo de Israel, que é a segunda geração que saiu do Egito, os feitos do Senhor. E agora ele vai relembrar um fato mais recente que eles acompanharam, que foram as vitórias ali na tomada daquelas terras ali a leste do Jordão. Só para que você possa ter uma ideia, né, do que nós vamos falar aqui, muita coisa que está no livro de Deuteronômio nós já tratamos nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, do Pentateuco. Tem assunto de Números, assunto de Levíticos, porque Moisés está recapitulando. Então, exemplo, né, essa vitória sobre o rei Og de Bazã, nós já falamos quando estudamos Números 21.
As tribos distribuídas a leste do Jordão, também já comentamos sobre elas quando nós estudamos Números 32. E sobre a questão de Moisés, que foi proibido por Deus de entrar em Canaã, nós também já vimos no capítulo 27, também do livro de Números. Todos esses capítulos que eu falei para vocês aí do livro de Números, eles estão dentro de uma playlist aqui no canal do Peregrino. Eu vou deixar para você um link aqui em cima da playlist chamada Discipulado Cristão. Se você quiser entrar depois, você procura aqui no canal Discipulado Cristão, que você vai ver todos os vídeos que basicamente vão de Gênesis até o final do livro de Números, tá certo? E nós começamos a estudar praticamente ali, tema por tema, depois capítulo por capítulo, tá bem divididinho ali, tá bem orientado, você procura ali que você vai encontrar, tá certo? Pois bem, e aí nós vimos então que o capítulo anterior, capítulo 2, terminou, a videoaula anterior terminou com Moisés relembrando ao povo de Israel a vitória sobre Seom, o rei de Hesbom, tá? E agora então, dentro daquela sequência, vamos assim dizer, de eventos cronológicos, né? Daquilo que aconteceu, nós vamos ver a vitória sobre o povo que habitava na região de Bazã. Essa situação ocorria por conta da progressão, né, de Israel rumo às campinas de Moabe, e nós vamos ver ali que, quando eles estavam se aproximando daquela região, o rei Og, então, vai sair a guerra contra o povo de Israel, ok? Então vamos comigo ao texto bíblico. Bíblia na mão, eu vou usar a nova versão transformadora, você vai seguindo aí na tua versão e a gente vai se entendendo. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vídeo de estudo, gente, é para ter participação. É para chegar ali e falar, olha, que legal, não gostei, gostei, olha, na minha Bíblia fala assim, tô com uma dúvida sobre isso. É para isso, é para interagir. Então vamos lá, deixa teu comentário aí, deixa tua opinião, deixa aí se você tá achando interessante o estudo ou não. Participe, isso é muito importante. O YouTube gosta e a gente também, porque assim, teoricamente ajuda a dar uma direção na metodologia, na forma de apresentação, no conteúdo, se aprofunda mais ou menos, ok? Então, participe aí, tá legal? Então vamos lá, versículo número 1. Em seguida, Moisés falando, tá? Voltamos a nos dirigir, ou dirigimos-nos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edirei. Bazã também era uma região habitada pelo povo amorreu, assim como Hesbom, tá? E ela era reconhecida por possuir uma área muito adequada para cultura, né? Para criação de gado, certo? Né? Cultura, né? Criação de gado. E ali possuía gado de muito valor. Nós vamos ver até que depois, quando as tribos que pleitearam aquela terra usaram esse argumento como defesa de tese para conquistar, né, digamos assim, o direito, né, a convencer Moisés de que realmente era adequado para eles, porque era uma região apropriada para a criação de gado e eles tinham muitos gados, ok? E a capital de Bazã é conhecida, né, como Astarote, ok? O rei Og, assim como o rei Seom, são dois reis que eles não são conhecidos fora da Bíblia. Ou seja, a única coisa que se sabe sobre esses dois reis está exclusivamente registrado na narrativa bíblica de Moisés, tá certo? Então vamos seguir aqui, versículo 2. Mas o Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Presta atenção, pausa rapidinho, aqui já tem uma ordem de Deus para Moisés. Faça com ele aquilo que você fez com o rei Seom lá nas terras de Hesbom. Então nós vamos ver aí o que foi que aconteceu. Vamos adiante, verso 3. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo, e nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade que quer. Nota de rodapé, Argob pode ser aí sinônimo de Bazã ou
uma referência a alguma região mais povoada naquelas terras, ok? Versículo 5. Todas eram fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Não foi fácil, né? Mas é aquela história, quem luta com Deus, meu amigo, não tem inimigo que pare na frente. Continuando, na mesma ocasião também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Os vilarejos pequenos, né? Verso 6. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom. Lembrando que foi ordem de Deus para que fizessem assim, né? Então, Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Uau! Aqui nós vamos ver, então, a mesma prática que Israel adotou com os amorreus que viviam em Hesbom. No capítulo anterior, nós já exploramos bastante essa discussão, né? Porque às vezes na cabeça da pessoa fica aquele negócio, mas como pode um Deus, o Deus amor, a essência do amor, o próprio amor, determinar o extermínio, o genocídio de um povo? Então, no capítulo anterior, aqui para não ser repetitivo e ficar falando sobre o mesmo assunto, eu vou deixar para você aqui um link para você ir direto aqui ao capítulo anterior, se você já quiser fazer isso agora. Se não, você vai na playlist aqui de Deuteronômio, capítulo 2, você vai ver o vídeo sobre isso. Nós já falamos bastante sobre esse assunto. Por que que Deus determinou, qual era o propósito, tá certo? E aí nós vamos ver então que lá você vai encontrar essa orientação. Mas o fato tenha certeza de uma coisa, tudo havia um propósito e detalhe, né? Era a ordem de Deus para que fosse feito dessa forma. Então, tinha que ser cumprido. Mas tem um propósito de Deus para isso. Então, vai lá no capítulo 2 que você vai encontrar, que nós vamos discutir sobre isso, falar bastante sobre isso, ok? Verso 7. Por que eu faço isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque assim, tem muita gente que está seguindo o estudo bíblico com a gente. E se eu ficar voltando toda hora para trazer uma discussão de um tema já visto, a gente fica repetitivo, né? Então, em respeito às pessoas que estão nos acompanhando, eu peço o teu perdão para você que está chegando agora que não viu os outros vídeos, mas em respeito às pessoas que estão conosco, eu vou deixar o link só para que você possa ir lá e buscar a informação, tá certo? Então vamos continuar aqui, verso 7. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Verso 8. Assim, tomamos o território dos dois reis amorreus, a leste do Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. O monte Hermon, ou Hermon, né, é o pico mais alto ao sul do Antilíbano, a nordeste do Mar da Galileia. Ele tem cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, ok? Ou seja, é um ponto de referência bem interessante. Num dia claro, esse impressionante ponto de referência ele é visível a muitos quilômetros de distância, ok? Pois bem, e aí tem uma outra informação aqui interessante no verso 9. Os sidônios chamavam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamavam de Seir. Aqui então existe uma curiosidade, né? Talvez os nomes alternativos aí, Sirion e Senir, sugerem para nós que Hermon fosse talvez um nome posterior dado pelos israelitas. Por quê? Porque ao que parece, Hermon guarda relações com o verbo charam, que significa destruir. E aí isso tem total relação com aquilo que Israel fez contra o rei Og e todo o povo de Bazã. Destruiu. Ok? Pois bem, versículo 10. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edirei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura.
E aí Moisés diz, ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Olha que coisa interessante, né? Sobre a cama do rei de Bazã aí, o Og, acredita-se que provavelmente ela era de madeira, mas revestida de ferro. O termo hebraico pode sugerir ainda que essa cama dele fosse um estilo de um sarcófago. Isso mesmo, bem parecido com um caixão, tá certo? Pois bem, o texto bíblico também traz aí um dado bastante curioso sobre o tamanho da cama, que nos permite aí ter uma dimensão do tamanho do cara, né? A cama tinha 4 por quase 2, gente, era grande, né? Em hebraico significa 9 côvados por 4 côvados, né? Você tem a sua versão, de repente, num português mais tradicional, você pode ainda estar com a medida em côvados, ok? E o texto também nos diz aqui que Moisés faz uma referência para o povo tomar conhecimento de que aquela cama ela poderia ser vista ainda, encontrada na cidade de Rabá. Rabá, também conhecida como Rabat Amon, né? E a gente acredita que, por ele dizer isso, provavelmente naquela cidade havia ali um tipo de um museu, onde essa cama, esse artefato, poderia ser visto, estava exposto, tá certo? Pois bem, e aí chegamos ao final dessa primeira parte. Agora, do verso 12 ao 20, nós estaremos na segunda parte do capítulo e nós falaremos então sobre a distribuição das terras conquistadas a leste do Jordão e que foram entregues aí às tribos de Rubem, Gad e meia tribo de Manassés, ok? Versículo 12, vamos comigo. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Rubem e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale Arnon, e também metade do território de Gileade com as suas cidades. Então, esse texto aí sobre essa distribuição, como eu disse para vocês, ele já está estudado, que nós vimos lá em Números, né, 32, ok? Vou deixar um link aqui, ó, facilitando a tua vida aí, para você, se quiser ver esse vídeo, vai direto lá. Eu tenho que tomar cuidado se eu for botar muito link aqui, acho que eu tenho limite de 5 links que eu posso pôr, então eu não contei até agora, tá? Se você ver aqui que não tem link, então você pode ir na descrição que vai estar lá, tá certo? Então vamos lá. Verso 13. Depois entreguei o restante de Gileade e toda Bazã, ok? O antigo reino de Og e a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bazã, era conhecida como terra dos Refaíns. Bom, aqui observe então que Moisés traz algumas informações importantes para definir marcos geográficos dessa distribuição das terras feita entre essas duas tribos e meia. Gade e Rubem se estabeleceram entre Arnon e a parte central de Gileade, e a meia tribo de Manassés tomou toda a região norte, mais ao norte, incluindo as terras de Bazã, tá? E completando tudo aí, né, o que nós já dissemos sobre os Refaíns, inclusive falo de novo aqui, ó, nós já falamos sobre os Refaíns nos capítulos anteriores, pode ir lá procurar também que você vai achar. Nós vamos ver aqui um outro detalhe interessante, vai nos mostrar o texto bíblico que os Refaíns, eles são apontados aí como um possível povo nativo daquela região antes da ocupação pelos amorreus, ok? Versículo 14. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje, até os tempos de Moisés, tá? Esses povos, né, que nós citamos aí, os Jerusitas e os Maacatitas, habitavam ao lado oeste, nas colinas de Golã e a leste do mar da Galileia, tá certo? Bom, e as cidades de Jair, que em hebraico significa Havot Jair, foi dado o nome, né, dessas cidades aí por ele, tá? Inclusive Havot Jair era o nome da antiga cidade de Argob, que nós já mencionamos anteriormente.
tá? Depois que os israelitas foram lá e tomaram conta, mudaram o nome de Argob para Havot Jair, ok? Verso 15, dei Gileade ao clã de Maquir. Maquir também era mais um dos descendentes de Manassés, e o seu clã se estabeleceu ao sul de Bazã e a região norte de Gileade, ok? 16, mas também dei parte de Gileade às tribos de Rubem e Gade. A região que lhes dei se estende desde a metade do vale Armon ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite oeste e a leste as encostas do Monte Pisga. Então vamos lá, algumas curiosidades interessantes. Desde o mar da Galileia até o Mar Morto, em hebraico significa desde Kineret até o mar de Arabá, o mar salgado. Kineret é o nome hebraico dado ao bonito mar da Galileia, tá? E que recebe esse nome provavelmente como derivado da palavra Kinor, que significa aí harpa, uma possível relação aí com o formato do mar. E que na verdade não é um mar, tá? É um grande lago. Mas tem um ditado que diz, né? Que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Para aquele povo que tinha falta de água, um lago vira mar, tá certo? Então por isso que tem esse nome aí. E o Mar Morto, que em hebraico significa Yam Hamlat, ou seja, significa mar salgado, e aqui também temos ele chamado de Mar da Arabá. Um outro dado geográfico bastante interessante aí que cita no texto é o Monte Pisga. Tá? Na verdade, ele retrata uma parte da cordilheira de Abarim. O seu pico mais proeminente é o Monte Nebo. E aí fica um dado interessante, foi nesse monte que Moisés morreu. Ok? Bom, seguindo adiante, verso 18. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão, ou seja, a essas 2 tribos e meia. Embora o Senhor, seu Deus, lhe tenha dado essa terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Inclusive, isso daqui foi uma das condições que, quando a gente estudou o livro de Números, nós vimos que Moisés impôs aquelas 2 tribos e meia. Ou seja, eles deveriam ir com as demais tribos, conquistar realmente Canaã, para depois, então, retornar. Eles não poderiam já ficar por ali e pronto. Já conquistamos a nossa terra e se instalamos aqui e beleza. Não. Então, olha só, 19. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos. Lembra que eu falei que eles tinham interesse na terra porque lá era uma terra adequada para criação de gado? Então está aqui a explicação. Eles tinham realmente rebanhos numerosos. Então ficarão nas cidades que já lhes dei. Ok? Então eles tinham que realmente se instalar, deixavam as mulheres, o rebanho, quem não fosse apto para a guerra, mas os homens aptos para a guerra deveriam acompanhar as demais tribos na conquista do restante das terras de Canaã. Versículo 20. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para as terras que lhes dei. Ok? Então, só fechando, foi aquilo que tinha sido combinado, que nós já vimos no livro de Números, que eles deveriam então ir para a guerra com os demais. Se instalavam em todas essas propriedades, iam à guerra e depois voltavam. Ok? Do verso 21 ao 29, nós vamos entrar na parte final desse capítulo, na terceira parte. Temos aqui, então, 2 textos basicamente correlatos que nós podemos ver que falam desse assunto e que nós já estudamos. No livro de Números, no capítulo 20, entre os versos 2 ao 13, nós vamos ver ali o evento, o incidente
conhecido como as águas de Meribá, e foi nesse evento aí que Moisés, então, decepcionou Deus, vamos assim dizer, ao se irar, né, ferindo a rocha, né? Deus deu uma ordem para ele e ele contrariou essa ordem de Deus, deixou a pressão do povo de Israel dominar o seu coração, o seu sentimento, e por consequência disso, então, Deus disse que ele e Arão não entrariam na terra prometida, né? Então, inclusive, esse evento também é citado em Salmos 106, nos versos 32 e 33. E nós temos também uma outra referência de Números, que nós já estudamos, capítulo 27, entre os versos 12 e 23, que foi quando Deus anunciou a Moisés a sua morte e determina que Josué seja o seu sucessor na liderança do povo de Israel, que vai dar continuidade do Jordão para frente na conquista de Canaã, ok? Pois bem, então vamos lá, verso 21. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Ele fará o mesmo. Podia-se esperar que todo o sucesso militar que Israel teve sobre a liderança de Moisés estaria sendo continuado com a liderança de Josué. Por quê? Porque Deus estava com eles, porque o Senhor prometeu que permaneceria com eles. E aí, olha o que Moisés continua no verso 22. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Eita, verso forte. Amém? Quem luta por Israel, quem lutou por Israel, quem luta por você, quem luta por mim, é o Senhor, o nosso Deus. Não fique preocupado com nada. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar, porque Deus não falha. No tempo de Deus, as promessas vão se cumprir na sua vida. Verso 23. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a tua força, a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, olha Moisés pedindo para Deus, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas, verso 26, o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Deus botou um ponto final para Moisés. Está decidido? Você está preparado para as decisões que Deus já tomou na sua vida a teu respeito e que contrariam a tua vontade? Assim como Moisés mostrou total submissão a Deus, mesmo tendo seu pedido negado. Você está preparado para ser submisso a Deus quando Ele contraria as tuas vontades? Ou você é aquele cristão revoltadinho, rebeldinho, que quando Deus não faz o que você quer, você se afasta da igreja, você se afasta dos caminhos, você já começa a murmurar? Ei, você foi convertido ou não? Se você foi convertido, você aceita. Se você não foi, você vai reclamar, vai murmurar, vai questionar, vai brigar com Deus, como se você pudesse, não é verdade? Mas tá aí, ok? Vamos lá. 27. Suba ao topo do monte Pisga e complete a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Você vai ver a promessa, Moisés, mas você não vai atravessar o Jordão.
Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o, fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão, e ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. E assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Bet-peor, também conhecido como Baal-peor, ou simplesmente Peor. E aí tornou-se o lugar do enterro de Moisés, essa região onde eles estavam ali, região das Campinas de Moabe. Interessante esse final, né? Forte, não é verdade? Moisés sabia que ele não entraria na terra prometida. Deus disse para ele: basta, não toque mais nesse assunto comigo. E ainda fala para ele: você pega o teu sucessor, que é Josué, encoraje ele, fortaleça ele, porque ele vai conduzir o povo no teu lugar. Gente, a gente tem muito a aprender com o caráter de Moisés. Moisés foi um homem que eu vivo falando isso desde quando nós começamos a estudar o livro do Êxodo, que Deus usou a vida dele para nos ensinar demais. Um cara que é escorraçado, né, pela nação de Israel. E mesmo assim, quando Deus fala, vou destruir todos, ele vai lá e intercede por aquele povo. Ei, que coração, hein? Que coração. Impressionante isso. Por isso que tem muitos teólogos, né, muito estudo bíblico que compara muito Moisés como uma prefiguração de Cristo Jesus. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê que um amor maior ainda, né, mas que tem muita semelhança com esse comportamento de Moisés. Olha só que situação. Ele perdeu o direito da herança, como ele comentou, que nós lemos, porque o povo pressionou ele e ele irou, ele não conseguiu se controlar e feriu a rocha lá nas águas de Meribá. Você já pensou em você perder a herança porque alguém te tirou do sério, do juízo? Hoje o povo, né, sempre põe a culpa em alguém, né? E aqui Moisés teve que abraçar com a decisão de Deus. Não, basta, não fale mais sobre isso. Quanta coisa a gente aprende, né? Tem gente que não gosta de estudar o Antigo Testamento, fala que é livro ultrapassado, chama até de Velho Testamento. Eu sou meio contra isso. Você percebeu, eu tomo um cuidado muito grande de não falar Velho Testamento, porque as coisas de Deus não são velhas. Mesmo nós estando vivendo sobre a nova aliança, a antiga aliança, ela não foi por acaso, tem um propósito de ser. É um plano progressivo da redenção de Deus para a humanidade. Então nós temos que ter respeito com tudo isso. Então por isso que não estou aqui dizendo que quem chama de velho está desrespeitando, às vezes não faz nem isso com má intenção, mas eu tomo cuidado porque eu amo tudo isso, tudo para mim é novo. Se a gente pega textos do Antigo Testamento, por exemplo, tem texto lá que parece que foi escrito ontem. Como diz, né, Billy Graham, a Bíblia é mais atualizada que a capa do jornal de amanhã. Pega o texto de Oséias lá para você ler, capítulo 4, e você vai ver se não parece que ele foi escrito agora, sobre tudo que está acontecendo no mundo. Tá aí. Então é isso aí, gente. Obrigado por você ter ficado aqui comigo até esse momento. Espero que realmente esse conteúdo possa ter te trazido conhecimento de alguma forma e o mais importante, crescimento espiritual para nós. Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele tenha falado com você também. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E olha só, não se esqueça, se você não é um inscrito, junte-se a nós, se inscreva aqui no canal, venha somar conosco e vamos caminhar junto, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui, no canal do Peregrino.